Olá, queridos amigos, queridas amigas que acompanham o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Estamos aqui de volta e saudamos a todos os que nos assistem aqui do canal Paz e Bem e também da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e da Universidade Lírio-Pampédia. Estamos todos nessa parceria para esse programa. E hoje nós temos aqui uma pessoa especialíssima, interessantíssima, que tem uma história de vida muito bonita, né? De uma guerreira, que é a Maria Villani, né? Que é filósofa, professora, educadora popular, poeta, ativista do CAPS Arte, que ela vai explicar o que é, né? E nada menos do que a mãe do Criolo, esse grande cantor, compositor que todos nós gostamos. Seja bem-vinda, Maria. Tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite, pela acolhida. Bom dia. Seja muito bem-vinda e nós vamos começar, como a gente sempre pede para os nossos entrevistados, para que conte um pouquinho da sua história de vida, e a sua história de vida é muito interessante, né? De onde você veio, onde você chegou, onde você está, o que você faz, né? E é muito confortador a gente ver as pessoas conseguirem quebrar determinados parâmetros ou preconceitos, ou enfim, né? Conte para a gente, Maria. Vou contar. De onde eu vim? Eu vim de um lugar que hoje é muito bonito, cheio de vida, cheio de turistas, que se chama Fortaleza, capital do estado do Ceará. Adoro, eu já estive lá várias vezes, gosto muito. Mas nos anos 50 a coisa não era assim, não. E nos anos 60 também não era assim, né? E a grande maioria das pessoas, principalmente dos jovens, elas não queriam ficar lá por causa da sobrevivência, né? E comigo e com meu companheiro não foi diferente. A gente buscou um lugar onde fosse propício o sustento, né? O sobreviver, né? Porque nós, das camadas mais pobres, a gente sobrevive só, né? Então, eu vim, logo no início, eu fui morar na Zona Leste, de São Paulo. São Paulo, depois eu mudei aqui para a Zona Sul e me estabeleci no Grajaú, que é um bairro muito populoso, e está muito bonito também, está cheio de arte, beleza, mas que também na época que eu cheguei não era assim. Nós não tínhamos asfalto, nós não tínhamos saneamento básico, nós não tínhamos creche suficiente para os nossos filhos. Enfim, nós tínhamos escolas com filas enormes, onde os pais passavam a noite na fila para conseguir uma vaga. Então, essa era a realidade. E hoje, Grajaú eu digo que é um país, porque está muito bonito. E esse resultado aí significa a união das pessoas e o reconhecimento do seu próprio talento, das suas capacidades, né? E o juntar-se para essa atualização transformou o Grajaú num bairro extremamente rico de cultura, de arte, de beleza, de afeto. Quer dizer, a comunidade se mobilizou, né? A comunidade se mobilizou, né? Isso. E você, quando veio para São Paulo, você teve 5 filhos, né? Você já tinha os 5 filhos ou nasceram aqui? Nasceram todos aqui, em São Paulo. E como é que foi essa vida? Porque você foi estudar mais tarde, né? Sim, bem mais tarde. Foi muito difícil, porque eu não tinha ninguém aqui, não tinha família. Era uma cidade estranha, um clima completamente diferente, o avesso do avesso do avesso, como diz Caetano. Exatamente. Então, assim, muito frio,
muito frio, poucos agasalhos, sem cobertores, sem conforto nenhum. Então, foi uma luta muito árdua, muito desigual, né? Mas, enfim, a gente está na vida para sobreviver. Na realidade, a gente está na vida para viver. Então, pelo menos sobreviver, né? Mas agora você vive, né? Você vive, porque você vive cercada de arte, de poesia. Você é uma poeta. Agora nós vamos querer que você recite aqui algumas poesias suas, né? Para a gente degustar aqui no na nossa entrevista, né? Você tem razão. Hoje é muita arte, muita beleza, muita magia, muito afeto. Graças a Deus, tudo isso é maravilhoso. Mas as cicatrizes Ficam. é tanto que eu não gosto dessa palavra superação, porque eu acho que ela em si não existe. Eu acho que existe um desejo, é uma vontade alheia à nossa vontade, que nos move, nos instiga e nos faz caminhar, né? Mas a superação em si, para mim, ela não existe. Eu acredito na superação assim quando acontecem os fenômenos naturais na nossa vida, como perdas, doenças, enfim, isso a gente supera, porque são coisas inevitáveis. Sim. Estão além da nossa capacidade até de compreender. E de Então, mudar, né? E de mudar. E de mudar, não cabe a nós. Mas aquilo que está dentro das possibilidades do humano, da vontade política, né? Da ética, do amor ao próximo, não no sentido religioso do termo, mas por pertencermos à mesma espécie. Então, isso a gente não supera, porque é inconcebível o abandono, o descaso, o preconceito, a discriminação e essa falta de empatia. Sim. Então, isso é inconcebível, é inconcebível. Então, isso a gente não supera. E não pode superar enquanto também existir tudo isso no mundo, né? Tudo isso, mesmo que um ou outro tenham conseguido sobreviver, há muitos que não conseguem, né? E há muitos que morrem no caminho, muitos que perdem as condições no caminho, e ainda há muita injustiça, né? Estamos vivendo, especialmente no momento no Brasil, que a fome voltou, que a injustiça aumentou, a desigualdade se aprofundou, né? Então, de fato, a gente não pode se conformar com isso, né? Sim. E me conte um pouco, que assim, eu sou educadora, né? Então me interessa muito o aspecto da educação. Você se dedicou e se dedica ainda à educação? Me conta um pouco dessa sua caminhada na educação. Eu me dediquei à educação e a educação se dedicou a mim na escola pública do Estado por quase 25 anos. E hoje a educação e eu caminhamos de mão dadas fora da escola tradicional. Sim. Mas nessa escola dos movimentos culturais, dos coletivos, né? E é uma coisa muito diferente, embora o conhecimento seja o mesmo, a construção de conhecimento seja a mesma, mas existe nesses coletivos uma empatia, um desejo do encontro com o outro e um desejo que o outro esteja bem, que é isso que acontece nos coletivos de arte, de cultura, nas periferias. Então, termina que a gente aprende de uma forma descontraída, a gente aprende muito, muito, muito um com o outro, porque há uma troca, não está alguém só dizendo que a gente tem que aprender, a gente descobre
ou a gente passa a gostar do que o outro faz e a gente aprende. É lindo demais. Eu fico até emocionada. A educação, bom, eu sou educadora, mas sou anarquista, né? E a instituição ela é muito limitante, né? Todas as instituições são limitantes, né? Então, os coletivos horizontais são muito ricos pela troca, né? Nós temos um projeto de uma Universidade Livre Pampédia, e dentro dessa ideia de horizontalidade, de não institucionalidade, enfim. Então, compreendo bem o que você está falando e gosto muito da ideia, né? E a poesia, onde aparece aí? Você não vai recitar uma para a gente já de cara? Olha, a poesia apareceu na minha vida pela primeira vez em retalhos de jornal. Hum, hum. Quando muito criança, eu acho que 8, 9, no máximo 10 anos, a gente ia na bodega, porque no Ceará as pequenas mercearias chamam de bodega. Sim. A gente ia comprar alguma coisa, né? E além do embrulho, os vendedores, né, os balconistas, passavam um jornal. E esse jornal, esses retalhos de jornal foram a minha cartilha. Foi ali que eu me alfabetizei, foi ali que a poesia chegou, né? Pedacinhos de poesia. E um dia aconteceu numa compra que um poema apareceu inteiro. E eu agora não lembro o nome desse autor. Ele é aqui de Campinas. Parece que é Barcos de Papel, uma coisa assim, uma coisa linda. Eu achei aquilo, eu vi o barco de papel, eu vi a correnteza da água, eu vi os barcos, aquela imagem do que eu li. Então, ali eu me descobri poeta. Porque ali você ainda era criança, você ainda era criança. Tinha uns 10 anos. Olha, e ali, quando as pessoas perguntavam o que eu queria ser, poeta, e as pessoas diziam, mas poesia não põe feijão na mesa. Eu ouvia muito isso. Então, a poesia chegou muito cedo na minha vida, mas dessa forma, porque eu não podia, porque até os 8 anos eu tive pai. Perdi o pai com 8, fiquei com familiares por parte de pai. Os meus pais eram separados, eu não sabia da minha mãe. Eu fui reencontrar minha mãe, eu tinha 14 anos, né? Então foi tudo. Eu não tive acesso à escola primário, o ginásio, não. E é uma longa história. Mas eu estou aqui com um livro, olha, meu, que foi publicado em 2012 pela editora da Gente. Olha que lindo, Varal. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Tá bom. Agenda. Eu vou ler Agenda, que é um poema que meu filho gosta muito. Agenda. Aqui põe o teu nome, teu telefone, teu endereço. No meu coração guardo a tua alma, nos meus olhos a tua imagem. Sou tão tua quanto minha. Nunca fui suficientemente minha porque nunca fui totalmente tua. A princípio, nunca fui de ninguém, por ciúme de mim mesma. Hoje sou tua, mas sinto ciúme de mim e de ti. Caminho em busca do entendimento, mas como posso encontrar? Creio que sei mais de ti do que de mim. Procuro ver em teus olhos a minha imagem. Sentir em teus lábios o meu sabor. Nada encontro, nada tenho. Perdi-me no tempo e no espaço. Estou cansada de me procurar e não me encontrar. Carrego comigo uma dor imensa, imensa dor que me acompanha. A dor de não entender porque sou um autômato, guiado não sei por quem, não sei por quê. Quero liberdade. Quando a tenho, não sei o que dela fazer. Quando a perco, entristeço-me, pego minha agenda e vejo teu nome, teu telefone, teu endereço. Olha que bonito, muito bonito. Lindíssimo, lindíssimo. Você falou aí em dor e você recentemente passou por uma dor muito grande, né? Você perdeu uma filha, né? Pelo Covid, né? Sim. Você acha, me conta, você falou agora há pouco dessa questão
do que a gente não pode evitar, do que a gente pode evitar. Essa questão do Covid nos deixa na dúvida, né? Porque, de certa forma, muita gente morreu, muita gente perdeu a vida, e que não poderia ser evitado, porque no mundo inteiro houve isso, mas aqui nós tivemos um retardamento, né, das vacinas, de toda a política, né? Então, sim. como você sente isso? Como foi para você essa perda, né? Que sempre é uma Olha, dor imensa, né? Perder um filho. Eu perdi 3 pessoas em 45 dias. Nossa. Eu perdi meu sobrinho dia 28 de abril, isso 2021. 11 de maio eu perdi meu irmão e 5 de junho eu perdi minha filha. Ah, meu Deus. Todos com Covid. Então já era 2021, né? Então, 2021. quer dizer, já estávamos num ponto que poderíamos todos estar vacinados, né? E aí, assim, a gente entra numa situação muito difícil, porque, por um lado, tem essa questão de que nós fomos negligentes em relação à vacina, porque nós nascemos nos vacinando a vida inteira, pelo menos da minha época, nunca questionamos, a mãe levava o filho para vacinar, e a situação, Nordeste do Brasil era extremamente precário. Eu lembro que uma vez meu pai me levou para tomar vacina, eu tinha uns 7 anos, e não tinha agulhas. Era uma agulha para vacinar todo mundo. Nossa. Contra a varíola. Então, o que se fazia? Pegava lamparinas e botava a agulha na chama da lamparina. Para quê? Para esterilizar. Sim. E, às vezes, ela vinha quente no braço da criança. E ninguém questionava, todo mundo ia para a fila tomar vacina. E, de repente, a gente não tem vacina. O mundo ficou polarizado, de repente. Né? Os que são a favor, os que são contra a ciência. Gente, um absurdo que eu fiquei assim, horrorizada. Como é que pode? Né? A gente tem uma tendência aos polos, né? Ou é a ciência que, se não for científico, não é válido, né? Se a ciência não aprovar, não é válido, ou então a ciência se nega a ciência de uma forma absoluta. Então, eu sinto que muitas mortes poderiam ter sido evitadas, sim. Sim. Né? Então, tem esse lado. Agora, o lado que eu me refiro de que eu vou me resignar, quer dizer, eu pretendo me resignar, lógico que há muita custa de terapia, né? Passar no psicólogo, passar no psiquiatra, tomar psicotrópico, coisa que a gente não tinha o hábito, mas de repente tem, porque eu praticamente surtei, porque quando o hospital me chama para ver o corpo da minha filha, eu pego o telefone para ligar para o meu irmão, porque a gente era ligado, carne e unha, e aí eu lembro que meu irmão já tinha se ido há poucos dias. Então, é muito difícil. Eu sinto em mim que poderíamos ter evitado muitas mortes. Mas eu tento me resignar, porque não tem jeito, minha filha não vai voltar. Ela pode até voltar, mas não nesse contexto. Né? E é muito doloroso, porque a minha filha tinha 38 anos, era mãe solo de um filhinho que tinha 13 anos na época que ela faleceu, uma professora exemplar, né? Uma mãe exemplar, uma tia maravilhosa, tanto que tem sobrinho que ainda não consegue ir na casa que era dela. Porque o amor pela tia era, assim, uma coisa mais linda do mundo, que ela era muito humana, muito família. E 38 anos a gente nunca se separou. Nossa, é terrível. É terrível. É muito duro, mas aí eu preciso conversar com Deus e pedir para Ele forças para continuar, porque a minha filha deixou 2 filhos para eu cuidar, que é o filhinho dela e o filhinho de 4 patas. Ela me deixou, e esses aí eu tenho que cuidar. E eu tenho que ter forças para cuidar. Então, isso me motiva. E me conte uma coisa, como é que a espiritualidade pode ajudar a gente nesse momento, né? Você falou que conversou com Deus. Você é uma pessoa que tem espiritualidade? Como é que você cultiva? O que você cultiva como espiritualidade? Olha, eu
eu não sou uma espírita kardecista ortodoxa, né? Mas eu conheço o espiritismo desde os meus 8 anos e a minha crença na doutrina espírita, na doutrina em si, me conforma, me consola, porque ela me explica, ela me deu esse conhecimento da imortalidade, da pluralidade das existências, do reencontro. Então, isso me enche de esperança, né? Minha filha também, ela acreditava nisso. Conversamos muito antes dela falecer. Porque a gente sempre falava na pandemia, quem de nós vai ficar? E até conversávamos assim, olha, quem ficar vai ter que fazer isso, aquilo, cuidar disso, não pode deixar a peteca cair. A gente tinha essas conversas, minha filha e eu. Isso, né? É muito importante, a gente conversar sobre a morte, né? Muito importante. Muito importante, porque faz parte da vida, né? Eu entendo que morte e vida são 2 polos antagônicos, mas que se harmonizam. Exatamente. Né? Eles dependem um do outro, não dá para fugir dessa realidade. Daí que vem, assim, a morte na pandemia foram mortes precoces, mas a morte é uma certeza. Sim. Então, por isso que é possível a gente superar. Não superar de ficar feliz, não, a gente vai sempre sentir saudades, mas a gente vai continuar a caminhada, porque a morte faz parte da vida, né? Sim. Agora, eu acredito que abandono, descaso... Isso não faz. Não faz, porque isso basta ter vontade política para sanar essas dificuldades. Né? Exato. E é o que nós não temos muito aqui, né? Exatamente. Maria, eu queria te fazer uma pergunta sobre a juventude, porque você tem uma relação, quer dizer, você tem uma história de ir para a escola mais tarde, você estudou junto com seus filhos na escola, né, na mesma sala de aula. Então, você tem um contato, você teve um contato, além de ter os 5 filhos, depois um contato na vida escolar né, dos jovens ali, depois você virou professora, e também trabalhou com jovens, e até hoje trabalha com jovens nesses projetos que você estava citando. E tem uma ideia geral, assim, que é muito forte. Eu até resgatei um texto que eu achei aí perdido na internet, que tem algumas frases. O cara fala assim, a juventude está perdida, ela despreza a autoridade, não respeita os mais velhos. Aí tem outra frase que fala que... os filhos não ouvem mais os pais, tal. E aí o cara foi citando essas frases, aí ele falou, olha, essa frase é do Platão, de não sei quando, essa frase é de 2.500 anos atrás, essa frase é da... Porque, assim, sempre, todas as gerações adultas sempre acham que os jovens não querem saber de nada, não estão nem aí e tal. E esse é um discurso recorrente, e é até hoje, quer dizer, hoje continua sendo. Mas você que sempre esteve ao lado dos jovens, como que você vê isso? Como que você vê essa força dos jovens e a possibilidade deles transformarem o mundo? Porque os adultos são céticos em relação a isso, e sempre são, todas as gerações são céticas. Maurício, eu não sei se é porque eu queimei etapas na minha vida e eu adolesci quando meus filhos se tornaram adolescentes, eu adolesci junto com eles, eu não tive isso, esse convívio social com outros adolescentes na minha época, não tive. Não tive escola, não tive contato, não tive. Sim. Eu era a menina que cuidava das crianças da família, criança cuidando de crianças. Sim. Então, foi algo assim muito mágico na minha vida, né? De repente, eu me vi no primeiro A, numa escola, eu com quase 40 anos, a turminha de 14, 15, 16 anos, e eu ali, eu me senti uma dessas crianças, né? Eu me senti ali uma daquelas crianças. E eu pude adolescer. Então, isso foi... nesse adolescer, eu me igualei, vamos dizer assim, a eles, né? Nas dificuldades, na cola, né? Passa cola de português, o outro passa cola de inglês, e vamos fazer festa, né? Então, assim,
E eu sempre fui muito assim de ser amiga, talvez porque eu não tenha tido amigos. Então, eu dizia para os meus filhos, olha, do portão para dentro eu sou mãe de vocês, do portão para fora eu sou colega. É tanto que quando um professor veio falar para mim, no dia de aula, que o meu filho estava com o pé em cima da cadeira, eu falei, mas que filho, professor? Aí ele falou, falei, não, o senhor está enganado, eu não tenho filhos aqui, eu tenho colegas. Né? No dia da reunião de pais, a gente conversa, porque eu não ia estragar essa amizade linda que a gente tinha, corrigindo meu filho na sala de aula. Claro, né? claro. Se eu era colega, e mesmo que eu não fosse mãe ali chegando, eu não poderia fazer isso. Né? Então, eu acho que assim a gente precisa estabelecer lugares nas nossas relações, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, os nossos amigos, né? Porque eu tenho amigos de todas as idades. Sábado eu fui participar de um evento e eu ia sozinha. Aí um amigo ligou para mim, ele tem o quê? 20 e poucos anos. Ah, professora, quer que eu vá com a senhora? Eu falei, pois venha para minha casa e vamos juntos. Eu não vou só. Né? Então, eu estou sempre acompanhada de um jovem que não é para cuidar da velhinha, mas é para usufruir a companhia da velhinha. Certa vez, um jovem escritor falou para a mãe que ia na casa de uma colega. Quando ele chega, a gente começa a conversar sobre o livro dele, o trabalho dele, aí a mãe liga pedindo para falar com a mãe da colega dele. E ele falou, e professora, o que eu faço? Eu falei, deixa eu... É que a colega dele é a avó da casa. Muito bom. Eu acho assim, a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, a gente já foi jovem, a gente sabe como é difícil viver, né? E a gente não sabe em quem confiar, porque a gente é muito censurado. Né? Geralmente os ouvidos não se abrem para ouvir os jovens, os adolescentes, as crianças, mas a boca se aproxima, se abre para censurar, para criticar, sabe? Então, eu acho que a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, mas na acepção do termo. Quando meu neto chegou para mim e falou, eu não quero ir para a escola amanhã, esse que ficou órfão. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu que você não quer ir? Então, tentar entender. Ah, é porque eu não estou conseguindo acompanhar as aulas de matemática. Ah, você não está conseguindo acompanhar. Aí se sente um peixinho fora d'água. Está todo mundo acompanhando e ele não. E aí eu falei com ele, não, mas aí você tem que... Aí que você tem que se esforçar. Mas, no mesmo instante, eu ligo para a coordenação e peço ajuda. Está acontecendo isso e eu preciso de orientação, preciso de encaminhamentos, o que tem que fazer? Né? Porque, embora eu seja professora, mas eu estou na condição de responsável por ele, não de educadora dele. Sim. Então, peço orientação aos educadores dele para dizer o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer o que eles me mandarem para ajudar meu neto, né? Mas simplesmente não vou dizer você não quer, porque você não quer nada na vida, e tem uma coisa de que você precisa estudar para ser alguém. Como se a gente já não fosse alguém. Exato. Esse discurso é horrível, né? Agora, você falando assim sobre os jovens, eu me lembrei de uma fala da grande, maravilhosa Cora Coralina, que dizia que ela gostava de estar do lado dos jovens, né? Ela gostava de ficar do lado dos jovens porque ela se sentia viva, alegre, né? Enfim. E ela foi uma pessoa também que se dedicou à poesia, publicou livros muito tarde, né? Depois de velha mesmo, né? Sim. E aí, isso que eu acho que é uma coisa maravilhosa, quando a pessoa consegue, durante uma vida, realizar tanta coisa, né? Porque a verdade é essa, você também está realizando tanta coisa. Lê mais um poema para a gente, vai. Tem um poema seu que fala que jovem cuide para não envelhecer, né? Que é sobre falando para eles. Do Varal, do Varal também. Leia esse, se tiver fácil aí, que é bonito demais. Está aqui. Você é jovem.
Ótimo. Você é jovem. Se você é jovem, não esqueça que a juventude é transitória. Não vá em busca de sonhos e ilusões. Não construa castelos na areia. Se você é jovem, trabalhe e estude com firmeza. Não queira vitória sem luta. Se você é jovem, construa um mundo onde você possa habitar. Se você é jovem, cuide para nunca envelhecer. Que bonito, muito bonito. Muito bom. Muito bonito mesmo, né? E agora conta para a gente o que é essa Capes Arte. Capes Artes é um oásis no deserto. Então conta para a gente o que é, como que surgiu e o que vocês fazem lá. Então, o Capes Artes ele surgiu no final dos anos 80, mas só foi registrado em 1990. Então, a gente conta a partir de 19 de agosto de 1990. Nasceu na minha casa. Eu tinha um trabalho com crianças, recreação infantil, e a partir daí eu conheci os pais, que eram artesãos, e aí eu fiz uma reunião com os pais, e a partir dessa reunião a gente montou uma oficina comunitária de artesanato. Aí a gente começou a fazer feiras para vender o artesanato dos pais. E aí, um belo dia, a gente resolveu fazer uma feira grande, e aí a gente foi no bairro procurar poetas, músicos, para animar, e daí nasceu, a gente descobriu que a gente tinha que fazer o centro de arte, porque tinha muita artista na região, né? E eles não tinham um local assim para manifestar a arte, né? Lá no Grajaú tinha gente que vinha para a Praça da República expor telas, cordéis, enfim. E aí eu abri as portas da minha casa, que se transformou nesse centro de arte durante muitos anos. E aí a gente inventou a história de carreata poética, porque o povo do bairro só ficava feliz quando tinha carreata política, campanha política. E aquilo me deixou assim, por quê? Né? E eu falei, vou fazer uma carreata poética para o pessoal ficar feliz e fora do tempo de eleição. E aí a gente fez carreata poética, procissão poética, com andor, procissão poética. A nossa primeira procissão poética da carreata poética, era um evento só, eu pedi para um artista plástico amigo nosso, que a minha casa era cheia de artistas, uma mulher nua, da cintura para cima, sentada num livro aberto, com os dizeres: a poesia pede socorro. E nós saímos pedindo socorro para a poesia, escondendo o andor do padre, né? Porque se o padre visse... Muito bom. Então, fizemos teatro de rua, cordel na rua, circo na rua, porque nós tínhamos um grupo de circo. Inclusive, a minha filha, essa que faleceu, era a protagonista da turma da Xarel, ela era circense. Então, ela era contorcionista, dançarina do grupo. Então, a gente fez recitais, o que o pessoal chama de sarau hoje, a gente chamava de recitais, noite lítero musical, tudo isso era na minha casa. Legal. Né? A gente tinha um murinho assim, bem baixinho, disse que o bairro é muito violento, e era um muro bem baixinho, as pessoas chegavam e diziam: professora, a senhora não tem medo de entrar bandido? Eu falei: não, porque eu estou convidando poetas. Uma vez eu botei para fazer a primeira carreata, eu mandei fazer um letreiro e botei no portão da minha casa: precisa-se de poetas. Vieram 28 se inscrever. Uau! Olha que beleza. Que incrível. Isso é uma coisa que eu penso sempre, sabe? Eu também, como educadora, como que eu faço, promovo às vezes saraus também, que eu chamo de saraus, mas o povo brasileiro tem um talento artístico fantástico, né? Tem. Você faz qualquer tipo de oficina e já sai várias poesias, já sai várias coisas. Né? É uma coisa incrível isso. E não é assim em outros países. Eu já morei fora. É uma coisa do brasileiro. Né? Dizem que é. Aí, assim, hoje a gente tem sarau poético, a gente tem
rodas de construção de conhecimento, roda de infância, grupos de músicos, de compositores. A gente tem mais de 40 voluntários, que somos todos voluntários. A gente não tem assim subsídios. Somos nós que bancamos a sede, né? De vez em quando a gente participa de um edital, alguma coisa assim muito tênue, né? Mas assim, o grosso mesmo são dos voluntários. São os voluntários que pagam aluguel, pagam água, pagam luz, se reúnem na hora de fazer a festa. E nós nunca fazemos festa sozinhos. Nós chamamos os outros coletivos. É aí que está a riqueza e a boniteza, como diz Paulo Freire, porque a gente não faz nada só. A gente convida os outros coletivos para pensar, para produzir, para atuar. Né? Então, é assim, o dia da carreata poética é o dia da doação do artista, a doação dele à arte. Então, ninguém paga nada, ninguém ganha nada, e a sociedade ganha um evento de 12 horas. Olha Uau, que beleza. que legal. Nossa Senhora, que beleza. Agora, deixa eu te falar, eu vou, então, em sua homenagem aqui, ler também uma poesia minha, que está nesse meu livro aqui, Luas Vermelhas, que é justamente sobre a poesia, né? Como a poesia nos salva. Tá? A salvação da poesia. Depois de uma guerra, sobra a poesia? E enquanto se atura uma pandemia, sobrevive a poesia? Mas em tempos de paz suposta, de normalidade torta, onde se esconde a poesia? Na noite fria, com o irmão da rua? Como se canta a lua com a chacina na favela? A poesia onde se esgueira ante a criança abusada, ante o pobre sem beira e a mulher espancada? Onde se acha a poesia quando a natureza anda abatida? A poesia corre enlouquecida, ávida de flores e de delicadezas. A poesia grita proezas para reclamar justiça e humanidade, para ensaiar beleza e eternidade. Apesar dos pesares, a poesia persiste, avista estrelas na noite triste. Abre-se em mares de pranto reparador. A poesia pode gemer de dor, mas ainda nos salva do destempero, abranda o desespero e nos faz tecer a cada dia um caminho de certo alvorecer. Então, é isso que vocês estão fazendo com a poesia. Né? Coisa linda, que lindo, é isso mesmo. A poesia resiste. A poesia resiste e, por meio dela, nós resistimos. Exatamente, exatamente. Agora, não é à toa que, no meio de tudo isso, cresceu e brotou um talento como o do seu filho, né, crioulo. Como é que foi isso? Conta para nós do ponto de vista da mãe agora, né? Assim, é uma via de mão dupla, né? Porque eu aprendi muito com meus filhos. Muito, muito. Eles me ensinaram muito. Inclusive a colar na escola. É muito bom. E assim, essa coisa do colar foi uma lição para mim. Tanto quando eu me tornei professora, eu tinha uma avaliação por bimestre, tinha várias, mas eu tinha uma que era a base de cola. Eu deixava bem claro, essa pode colar, tragam tudo que vocês puderem consultar, né? Mas eu usava o termo colar para poder aguçar, deixar o pessoal feliz. A professora é da hora, meu. Então, vamos. Mas, assim, eu aprendi muito com meus filhos. Então, são 5 filhos, 4 que Papai do Céu mandou pelo meu ventre, e uma que eu fazia um trabalho de recreação infantil no orfanato e me apaixonei por uma menina e carreguei para mim, né? Que é a mãe dos meus netos, que eu amo assim de paixão. Tenho 9 netos. Que bem. E assim, eles foram criados nessa efervescência de muita poesia. Eu gostava muito de ler em casa, em roda, né? E o meu filho mais velho, o professor Cleiton, ele diz que ele aprendeu a gostar da leitura, que ele hoje é um professor, é um escritor, compositor também, só que ele elegeu o magistério como foco da vida dele, né?
E ele diz que foi o fato da gente ler junto. Uhum. E quando a gente ia ler, eu sempre pedia para eles interpretarem. E era porque eu tinha dificuldade. Então, eu acreditava que, como eles iam para a escola e eu não, eles tinham mais condições do que eu de entender. Então, a gente lia e eu pedia para eles explicarem. Então, assim, eu terminei aprendendo muito com eles. Né? Por isso que eu digo que foi uma via de mão dupla. A gente deve estar sempre pronto para aprender. Porque quando a gente se abre, aí as crianças mostram realmente o potencial delas. Né? Então, eles foram criados vendo, olha, sanfona, violão, sapatilha de... Porque lá em casa era o lugar de ensaio. E em dias de evento, que tinha que botar figurino, as meninas ficavam na minha cozinha e os meninos ficavam na casa dos fundos, se arrumando, para poder sair para a rua, para fazer evento. Mas tudo isso é muito bonito hoje, mas na época não era, não, porque tinha mães que não deixavam os filhos ficar comigo, porque eu era uma mulher que vivia na rua. Uma vez eu promovi um evento, que era o tempo da lambada, que era a lambada em prol da lombada, que estava tendo muito acidente na rua, tinha asfaltado há pouco tempo, e eu fui colher assinaturas para conseguir lombada, então chamei as meninas para dançar lambada. Para quê? Eu fiquei desonrada. Né? Então, é bonito agora, mas na época era tudo muito difícil. Né? Então, eles se criaram nessa vida. Dentro de casa tinha poesia, tinha música. Uma vez, um músico do bairro ia viajar e falou, professor, eu só confio na senhora deixar a minha sanfona. Nossa, eu guardei essa sanfona num lugar assim que eu achei que ninguém ia achar. Aí eu saí, quando eu voltei, escutei pessoa tocando Asa Branca. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Primeiro, meu filho, que nunca tinha visto uma sanfona na vida, que é o professor Cleito, tocando Asa Branca. Eu falei, meu filho, como é que você conseguiu? Ele disse, não, eu já vi o homem tocar, então eu toquei. Né? E eu não tive condições de botar meu filho para estudar instrumentos. Porque aí era a hora de aproveitar, mas era tudo pago. Não tinha nada na periferia, nenhum projeto como tem hoje, o projeto Guri, no SESC, etc. Não tem mais, não tinha nada. E com o Kleber, né, o Priolo, não foi diferente. Né? A gente lia muito, a gente participou de concurso de poesia juntos. Era muita... A gente não tinha assim, sofá na sala, porque era muito caro um sofá. Mas a gente tinha livros, porque a gente fazia campanha de arrecadação de livros e a gente montou uma biblioteca, porque como eu fui para o primeiro B, e no final de semana eu me sentia no dever de chamar os outros colegas, ia quase a sala toda para a minha casa no final de semana, para fazer as lições. Gente, mas não é porque eu era boazinha, não é porque eu não sabia de nada. E eu levava eles por puro interesse, que eles iam me ensinar. Então, assim, foi uma coisa de mão dupla. Eles me ensinaram e eu ensinei a eles. Eu ensinei a eles o quê? Eu ensinei uma coisa chamada desejo da busca do conhecimento. Que é o mais importante. E eles me ensinaram a me relacionar com esse conhecimento. Né? Então, quando eu me tornei professora, eu estava desarnada por causa dos meus colegas de sala, dos professores também, mas muito mais pelos colegas que iam no final de semana me ensinar lições. Que coisa. Olha que bonito. Que bonito. Porque eu era completamente defasada, Dora, completamente. Eu não fiz primário, eu fiz o ginásio, mas eu fiz aquele madureza ginasial, que estudava sozinha, ia lá eliminar as matérias. Eu era completamente defasada. Aliás, eu costumo dizer que eu ainda sou, que é isso que eu não consigo superar. Mas você fala tão bem, escreve coisa tão bem, imagine. Agora, você fez faculdade depois de filosofia, é isso? A minha primeira formação foi filosofia, depois eu fiz pedagogia, aí eu fiz um lato sensu de língua, literatura e semiótica, depois eu fiz filosofia clínica,
Sim. E, por último, eu fiz psicopedagogia. Olha só, e você fala que está defasada, tenha dó. Tenha dó. Tenha dó. Olha só. E você então falou que o seu filho Cleiton se tornou professor, mas também é músico, compositor, tem o Crioula, tem essa outra sua filha que faleceu, que também era professora. Todos se dedicaram, então, de alguma forma, à educação? Sim, a minha filha ela era professora de inglês dos pequenininhos. E ela era pintora, ela fazia telas. Olha só. Eu mostro aqui uma tela dela. Olha aí, estou vendo. Essa do barquinho. Ai, que linda. Que lindo, que lindo. Então, quer dizer, veja só, né? A influência na educação é essencial, né? Sim. A vivência na educação é essencial. Né? Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista que eu coloquei até num curso que eu estou dando à noite. Eu coloquei um trecho de uma entrevista do Rubem Alves, né? E ele estava falando sobre isso, a questão da leitura, né? Que a mãe dele lia para ele antes de dormir. A minha também lia para mim antes de dormir, quando eu era pequena, antes de eu saber ler, né? Isso como influencia a gente, né? Como influencia, como a gente se apaixona pela leitura. Ele estava falando, não é porque o professor mandou ler, é porque a gente teve essa vivência, né? Do livro, da poesia, né? E é isso que você proporcionou, não só aos seus filhos, como a tantas outras crianças, né? Olha, Maria, está lindíssima a nossa entrevista, estamos chegando já no final. Queria que você falasse um pouco assim, porque nós vivemos num tempo de muita desesperança, né, na verdade. Há muita gente adoecida psiquicamente, há muita gente que se suicida, o suicídio está muito em alta, né? Infelizmente, inclusive entre jovens, né? E você é uma pessoa... Quantos anos você tem agora, Maria? Posso te perguntar? 71. Olha só, uma pessoa de 71 anos de idade, cheia de vida, cheia de energia, cheia de ideais e sonhos ainda, né? Então, eu gostaria que você desse uma mensagem para as pessoas, falasse o que você acha, como é que a gente pode manter essa chama acesa, né? Eu acredito que eu sempre encontro com os amigos e falo, gente, não esqueçam que nós somos sobreviventes. E o que cabe ao sobrevivente? Continuar sobrevivendo. Reconstruir o que foi destruído. Né? Lógico que a gente não vai conseguir trazer de volta os nossos entes queridos, os nossos amigos, né? Nós não vamos conseguir. Mas nós devemos nos empenhar para cuidarmos uns dos outros. Sim. Porque a humanidade é uma só. Sim. A gente está separado por uma questão didática lá do Criador. Sim. Mas a gente é uma substância só, vamos dizer assim. O que a gente precisa é, primeiro, acreditar em nós, termos fé em nós, porque nós somos dotados de tudo que a gente precisa para vencer. E vencer não é arranjar um bom emprego, não é se tornar um grande escritor, um grande engenheiro, não. Vencer significa contribuir para que a felicidade habite a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país, não é? Para que a gente para a gente ser feliz, que a felicidade é um estado de espírito, não é o tanto de coisas que você possui, mas é a valorização daquilo que você possui, né? Então, quando eu digo eu tenho 5 filhos e 9 netos, a minha filha se foi, mas eu continuo tendo ela é minha filha, né? É minha filha. E os 9 netos. Domingo passado estavam 7 dos netos aqui na minha casa. Então, não tinha nada demais assim para atrair, mas tinha o sorriso, o abraço, o carinho.
Estava brincando com a minha neta, que estava com a roupa toda rasgada. Não sei porque o pessoal compra roupa rasgada. Eu também não entendo muito bem. Calça, camisa. Eu brinquei, ela tem 13 anos, e eu brinquei. Minha filha, você foi para a guerra e não avisou para a avó, você é sobrevivente. Então, aquela coisa do, sabe? E assim, quando eu era criança, no máximo que eu ia ouvir era uma porção de coisas que iam depreciar a minha imagem na frente dos outros. Então, a gente tem que ter, assim, para a gente continuar sobrevivendo, que é o que a gente faz, a gente precisa ter muito cuidado com a gente, cuidar muito do nosso santuário, que é esse corpo, para que nós, enquanto espíritos, tenhamos a sensação de liberdade. Nós temos que estar bem, cuidar das nossas dores físicas e emocionais, mas na mesma proporção cuidar do outro. Sim, exatamente. Com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, nas mais variadas dimensões que compõem o ser humano. Porque não adianta eu dar arroz com feijão para o meu filho e dizer não está faltando nada, está alimentado, né? Porque ele precisa de muito mais. Ele precisa do arroz com feijão, ele precisa do passeio, ele precisa do aconchego, ele precisa da compreensão, e ele precisa, acima de tudo, confiança, porque a criança e o adolescente precisa confiar no adulto e não ter medo do adulto. E precisa da poesia também, né? Precisa da poesia também. Ai, a poesia é tudo na minha vida. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês então, aqui. Eu ia falar para você encerrar o nosso programa com mais uma poesia, e a gente encerra. Então, deixa eu mostrar duas coletâneas, que foi um ateliê de escritos aqui, é resultado de trabalho com pessoas de todas as idades. Olha que lindo. De todas as profissões. Olha que bonito. De todos os credos. Eu vou pegar aqui o penúltimo, que foi publicado em 2019, que é Abscesso, e vamos ver o que sai aqui, né? Eu gosto muito de... Espera só um pouquinho, acho que aqui aqui está fácil de escolher. Espera aí, acho que eu vou na página 44, que é a vocação de ser. E aí, então, você encerra com a poesia, tá bom? Tá bom. 44. Vocação de ser. Na inexperiência existencial, a vida é espraiada na órbita do orbe e atirada em profundos abismos. E os alçapões do desejo a capturar um roteiro na vocação de ser. E o sujeito, apesar da sua inépcia, renuncia à demissão dos seus sentimentos. Olha que bonito, muito bom. Obrigada. Maria Villani, muito obrigada pela sua maravilhosa participação. Foi uma lição de vida, foi linda a entrevista. E nós nos despedimos aqui de todos os nossos espectadores, os que estão nos acompanhando aqui. Lembrando que daqui 15 dias nós voltamos. Um grande abraço para todos e para você, Maria. Obrigada, Maurício. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.